Boa tarde a todos. Vamos retomar as reuniões do pré-natal de alto risco, agora no ano de 2026. Hoje nós vamos começar com a apresentação de um caso clínico pelo Dr. Lucas e pela doutora Thais. Então, Lucas, pode começar. Boa tarde, meu nome é Lucas, vou apresentar o caso junto com a doutora Thais, orientado pelo professor Mário Dias. Então, o nosso caso, a paciente é VOS, sexo feminino, 37 anos, G4, com uma cesárea, 2 abortos. Quando ela chegou no HC, ela estava com 22 semanas, foi admitida no dia 8, com quadro de sangramento vaginal, que começou há 3 meses atrás. Era uma paciente que já tinha tido múltiplas internações na Santa Casa para investigação desse quadro. E aí, quando ela chegou no dia 8, no exame físico, ela estava um pouco hipocorada, mas estável hemodinamicamente, BCF normal, uterina normal, só que a paciente não permitiu o exame especular para a gente avaliar esse sangramento, né? Porque ela, como já tinha sido internada várias vezes, já tinha sido examinada várias vezes, ela não tolerava mais o exame, sentia muita dor, muito incômodo, então a gente acabou não conseguindo fazer essa avaliação quando ela chegou. E aí foi pedido alguns exames laboratoriais, né, por causa desse sangramento crônico. Veio uma hemoglobina de 7,7, né, que mostrou que ela tinha uma anemia já, mais um coagulograma normal. Lá na Santa Casa, né, quando ela teve essas internações, foi iniciada uma investigação para esse quadro. Primeiro pensaram numa possibilidade de um câncer de colo, porque quando avaliaram ela no exame especular, viram que ela tinha um ectrópio sangrante, uma borda anterior irregular e uma lesão na borda inferior do colo. E aí foi feita uma biópsia dessa lesão da borda inferior, no início de dezembro, só que veio só uma cervicite crônica e uma metaplasia escamosa, não tinha nenhum sinal de neoplasia. Então essa hipótese foi descartada. E aí fizeram uma ressonância também, né, pensando na possibilidade desse sangramento ser placentário, e aí nessa ressonância de dezembro viram que tinha uma placenta que obliterava por completo o orifício interno do colo uterino. Então, ela tinha uma placenta de inserção baixa que explicava esse sangramento. Então, a princípio, essa era a hipótese diagnóstica. E aí, mais para frente, em fevereiro desse ano, ela fez um novo ultrassom com 21 semanas e ainda assim tinha uma placenta com inserção baixa que ocluía parcialmente o orifício interno do colo e também tinha alguns miomas. Só que quando ela chegou para a gente, no dia 8 de fevereiro, ela não trouxe esses exames. Ela já tinha, né, a noção desse diagnóstico, tudo, já tinha explicado para ela a questão do prognóstico, da gravidez, mas ela não aceitou bem. Então, quando ela veio para o HC, ela veio meio que para ter uma segunda opinião, para fazer uma nova investigação, para saber se realmente era esse o quadro dela, né, em relação até mesmo ao prognóstico. Então, acabou que quando ela chegou, a gente não teve acesso a esses exames, e aí no dia seguinte da internação dela, foi feito um novo ultrassom, porque ela estava com 22 semanas, o desenvolvimento fetal estava normal, tinha alguns miomas mesmo, mas mioma intramural, um colo limítrofe de 2,6 centímetros, mas a placenta ela não deu para avaliar bem a borda da placenta, porque a paciente ela sentiu muito incômodo durante o exame, então não deu para delimitar bem até onde a placenta ia. Então acabou que não deu para descartar um diagnóstico de uma placenta de inserção baixa, mas também não deu para confirmar. Então, como ela não tinha feito o exame especular quando ela chegou, a gente acabou fazendo esse exame especular sobre raquianestesia, porque ela não tolerava o exame sem sedação, e aí no dia seguinte, né, no dia 10, fez esse exame, mas o exame, assim, era completamente normal, né, no colo não tinha nenhuma lesão, pensando, né, no sangramento de colo, só que ela apresentou um sangramento volumoso, assim, chegou a encher 4 compressas em menos de 5 minutos, era um sangramento que vinha de dentro do útero. Então, assim, no exame especular, descartou que fosse uma lesão de colo e o ultrassom não conseguiu confirmar se era alguma questão placentária, porque não deu para visualizar bem a borda. Acabou fazendo uma ressonância, né, justamente para fazer uma melhor avaliação da placenta, porque acabou que a hipótese principal ainda estava sendo uma placenta de inserção baixa, e aí nessa ressonância veio realmente que ela tinha uma placenta prévia do tipo 3, né, que recobria ali parcialmente o ósseo interno do colo uterino, também viu que ela tinha esses miomas intramurais que já tinham sido visto no ultrassom, e também tinha um material heterogêneo no canal vaginal sugestivo de coágulo. Isso aqui na parte de baixo tem, né, a placenta recobrindo ali parcialmente o orifício interno do colo. Na frente aqui do útero dá para ver que tem um mioma, que já tinha sido visto no ultrassom. Tem mais uma imagem aqui à direita, mostrando também, né, a placenta recobrindo parcialmente o orifício interno do colo, e à esquerda dá para a gente ver no canal vaginal que tem um material heterogêneo, e esse material provavelmente era coágulo, né? Sangue misturado com coágulo na vagina.
O coágulo está no outro, Thaís. Isso, Exatamente. isso. E aí, só em relação à evolução, né, dos exames de sangue, como ela sangrou muito durante a internação, ela chegou com essa hemoglobina de 7,7, né, foi feito o Nori por 1, só que acabou que no dia 11 a hemoglobina dela caiu muito, porque ela estava tendo um sangramento bem volumoso, fez 2 concentrados de hemácia no dia 11, no dia 18 e no dia 20, um total de 6 concentrados de hemácia, mas o tempo todo durante a internação, coagulograma normal, plaquetas estáveis. Atualmente, né, ela continua internada, né, em observação, ela está com 24 semanas e 4 dias, está usando progesterona micronizada intravaginal, 200 miligramas por dia, está estável hemodinamicamente, ainda apresenta algum sangramento vaginal, mas já está bem mais controlado do que estava quando ela chegou. O último hemograma dela foi no dia 23, com hemoglobina de 9,1, que está mantendo estável, não precisou de hemotransfundir. E ela está mantida em observação, né, para avaliar esse sangramento, né, se vai continuar controlado, e também para continuar monitorizando, né, a hemoglobina, se vai ter alguma queda. Nós vamos trazer um resuminho, né, sobre a placenta prévia. Primeiro, uma definição, né, que a gente tem dois conceitos quando se fala, né, de placenta baixa e placenta prévia. A primeira é uma placenta baixa, que tem como conceito, né, aquela placenta cuja borda dista menos de 20 milímetros do orifício interno do colo, que é a classificada como grau 1. E a placenta prévia é aquela cuja sua borda atinge ou recobre o orifício interno do colo, né? A grau 2 é aquela que a borda atinge, mas não recobre o orifício interno do colo. A grau 3 é aquela cuja a borda recobre parcialmente o orifício interno do colo. E a grau 4 é aquela cuja borda recobre totalmente, né, o orifício interno do colo uterino. O diagnóstico, né, dessa condição começa inicialmente com o rastreio, né, da avaliação da placenta no ultrassom morfológico de segundo trimestre. Aqui a gente normalmente pede, né, o ultrassom morfológico de segundo trimestre com a medida do colo, e aí já faz essa avaliação também da placenta, né? Se durante esse ultrassom é identificado uma placenta baixa ou uma placenta prévia, idealmente a gente tem que repetir a ultrassonografia com 32 ou 36, de 32 a 36 semanas, e idealmente por via vaginal, para avaliação novamente dessa placenta. E a medida do colo uterino vai auxiliar na suspensão de um parto pré-termo, né, por hemorragia ou sangramentos, né, independente de ser pequeno ou grande monta. Os fatores de risco, né, para a placenta prévia é um parto cesariano anterior, o tabagismo, gestação por reprodução assistida, a idade materna avançada e a multiparidade. As complicações mais associadas são hemorragia, os sangramentos intermitentes, evoluindo para parto prematuro, cesariana de emergência e o acretismo placentário também. O segmento dessas pacientes pode ser feito de forma ambulatorial, se ela está assintomática ou se estiverem apresentando sangramentos em pequena quantidade, sem reversão hematimétrica, ou hospitalar, se esses sangramentos são volumosos, recorrentes ou se tem ameaça de trabalho de parto. A indicação de corticoterapia é com 34 semanas ou antes, se essa paciente vem apresentando sangramentos recorrentes, e hospitalização, como o caso da nossa paciente, né? A gente tem que fazer a avaliação também de risco de tromboembolismo, principalmente para os pacientes, né, em contexto de internação hospitalar, que vão ficar mais restritas ao leito, visto que uma também, né, das fatores de risco é o tabagismo, e é uma das recomendações mais frequentes é de repouso, né, dependendo do profissional, recomendo até, né, repouso absoluto. A gente não sabe que não é o mais ideal, mas tem que ter essa avaliação. E a tocólise, ela é indicada para essas pacientes num contexto de complementar o período de corticoterapia, mas não para retardar uma ameaça de trabalho de parto, né? Além disso, né, o segmento também tem que ser feito para a gente avaliar a questão da curva hematimétrica dessas pacientes, né, principalmente as que estão apresentando um sangramento mais volumoso. A interrupção da gestação, ela pode ser recomendada entre 34 e 36 semanas, se pacientes que estão tendo comprometimento hematimétrico, sangramento intermitente, outros fatores de risco para parto pré-termo, ou entre 36, até no máximo, né, 37 semanas, se tem ausência de sangramentos, ou sangramentos de pequena quantidade sem repercussão.
A via de parto normalmente é cesariana, né, via de regra, mas se for um caso de placenta baixa, né, que não recobre o orifício interno, esse parto pode ocorrer por via vaginal. A referência que a gente usou foi o manual do Royal College sobre placenta prévia e acretismo. Tá, obrigado, Thaís. Obrigado, Lucas. Volta lá naquelas imagens da ressonância, por favor. Esse caso foi um caso que ele, em princípio, ele gerou dúvida, porque na hora que ela chegou sangrando, ela tinha essa história de ter feito uma biópsia de colo lá na Santa Casa. Aliás, não foi nem na Santa Casa, foi na médica, uma médica de consultório que biopsiou. Quando ela chegou na Santa Casa, ela já não fez essa biópsia. No início do pré-natal, a médica biopsiou porque ela achou que o aspecto do colo estava estranho. Então, e como ela ficava muito incomodada, tanto com o exame especular, quanto com a sonda endovaginal, então foi muito difícil fazer ultrassom endovaginal para ver se a placenta realmente estava recobrindo o orifício interno do colo. Então, a gente ficou na dúvida se ela tinha uma lesão sangrante no colo ou se ela tinha a placenta baixa mesmo. Então, por isso que a gente, até os meninos colocaram ali antes, foi feito um exame sobre analgesia. Vocês colocaram sobre hack anestesia, mas não foi hack, não, foi sedação. Fez a sedação com... Não, Mário, foi hack. Foi hack, Luísa? Teve que ser hack. Mas ela não tolerou com propofol? Nem com a hack ela tolerou direito, professor, pra você ter ideia. Eu acho que ela tem uma fobia, assim. Talvez um vaginismo. Mas foi hack mesmo, foi no meu Eu plantão. achei que tinha sido analgesia, então no fim das contas foi hack mesmo. Foi hack. Tá, mas então aí sobre hack anestesia foi possível avaliar o colo e viu que não tinha lesão no colo, né? Aí a gente pediu a ressonância e a ressonância realmente veio mostrando essa placenta baixa. Então aí fechou o diagnóstico de placenta prévia. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, essa é a placenta prévia clássica, que sangra, que a paciente tem que ficar internada porque ela tem muito sangramento. Porque hoje em dia, com ultrassom endovaginal, a gente vê muita placenta baixa ou mesmo a placenta prévia ocupando ali, tampando o colo do útero, mas que não sangra, que sangra pouco. Essa não, essa é o quadro clássico de placenta prévia sangrante, né? O tradicional que está descrito nos livros. E o problema é que realmente ela começou a dar sintoma muito cedo, ela está com 24 semanas, já tomou 6 bolsas de sangue só no HC, fora as bolsas de sangue que ela tomou na Santa Casa, né? Então, nosso maior desafio nesse momento é tentar chegar até a viabilidade fetal. Obviamente, ela vai ficar internada até o final, porque ela é uma pessoa que, se for para casa, corre risco de ter uma hemorragia grave e ter complicações sérias, né, se não chegar no hospital a tempo. Então, ela já está ciente, já conversamos com ela, ela vai ficar quieta lá no hospital até o dia que der. Né? A conduta é essa, não tem nada de diferente para fazer. Ela está usando também a progesterona, meio empírico, meio da minha cabeça, só para ver se esse útero fica mais relaxado, se contrai menos, mas também é uma tentativa de levar mais tempo a gravidez. Queria ver o pessoal se tem algum comentário. Clóvis, que tem experiência com placenta prévia também. Justamente porque a gente acompanha muitos casos, né, de placenta prévia, a gente tem feito também empiricamente o uso da nifedipina. Tá. A gente não vê isso na literatura, né? A gente não vê isso na literatura, mas a gente observou durante esses anos que a gente utiliza, da mesma forma que você está usando a progesterona, a nifedipina, ela evita a reinternação. Então, tem vários pacientes assim, com 3, 4 internações antes de chegar lá e utilizar a nifedipina e parar com essas reinternações com o uso da mesma, né? Ela tem um efeito hipotensor, né? A gente tem que tomar cuidado, uma paciente está sangrando, né? Pode ser mais um fator, né? Se bem que ela é mais antihipertensivo do que hipotensor, né? Mas a gente tem observado menor reinternação dessas pacientes. No caso, a gente está usando a progesterona com a mesma finalidade, né? Diminuir a contração para ela tentar levar mais tempo. Mas essa é uma moça que não dá para mandar ela para casa. Ela, assim, pelo menos umas 2 vezes por semana, ela tem um sangramento significativo. Então, eu estou com bastante medo de mandar ela para casa. Estou querendo que ela fique lá conosco até o final. Eu mandaria o nifedipina, mas aí é uma questão pessoal. Talvez, por exemplo, se a gente iniciar a nifedipina e ela ficar sem sangrar, a gente pode até pensar, mas por enquanto ela não ficou sem sangrar. Ela tem várias vezes ao longo da semana, ela tem algum sangramento.
Então, vamos fazer essa observação aí. Isso. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Pessoal, uma dúvida. Ela tentaria levar até as 34 semanas ou antes você já pensa em interromper por causa desse tanto de bolsa de sangue que ela fica tomando? Ô, Luiz, eu acho que vai depender de como que ela ficar até o final, assim, não dá para a gente fazer essa previsão ainda, né? Ela está assim, muito instável ainda, no sentido de que a qualquer momento ela sangra. Então, o medo é da placenta descolar. Assim, eu quero chegar pelo menos passar das 30 semanas, mas não sei se a gente chega até 34, vai depender de como que ela ficar. Vamos fazendo esse acompanhamento aí o máximo que der. Clóvis, quer falar mais alguma coisa? Não, seria isso mesmo. Beleza. Tudo bem, gente. Então, vamos dar para encerrada a reunião de hoje. Semana que vem a gente vai voltar com os artigos. Assim que eu tiver o artigo, eu mando para vocês. Então, obrigado a todos. Até semana que vem.